Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia! Você pode estar sentindo falta do nosso casal pastoral, pastor Cláudio e Marcela. Eles estão em Campina Grande. Essa semana nós vamos ter uma reunião nacional dos pastores e diretoria das igrejas. Então eles já estão lá, mas em breve eles estarão de volta. Amém, queridos? Então o nosso tema do mês é o poder do nome. Amém? Você deve ter visto aqui nos avisos que estava a indicação do livro. Você viu o nome de Jesus? Você conseguiu ver? Aquele lá o pessoal fala que tem aquela edição daquele livro é Nutella. Dizem que esse aqui que é o raiz, ó. Aleluia. 2018, o nome de Jesus. Laranjinha, tá? 2018, ó. Eu tenho. Amém, queridos? Então esse livro é precioso, é um dos melhores livros do Kenneth Hagin. Gosto de muitos, mas esse aqui é um dos meus preferidos, amém? Então nós vamos estar ministrando em cima desse livro aqui, amém? O capítulo 3, o capítulo 4, o capítulo 5, ele vai dizer como Jesus, ele obteve um nome sobre todo nome, e vai dizer que Jesus obteve um nome sobre todo nome por herança no capítulo 3, por doação no capítulo 4 e por conquista no capítulo 5. Então nós vamos estar falando sobre isso nessa noite, amém, queridos? Aleluia! E um dia propício para falar do nome de Jesus, porque é o nosso culto de missões, amém, queridos? E o Senhor, Ele nos deu uma procuração, quando Ele nos enviou com uma comissão, Ele nos deu o seu nome, amém? E nesse nome nós íamos expulsar demônios, nós íamos pegar em serpentes e escorpiões, não nos fariam mal nenhum, nós íamos curar enfermos, tudo no nome de Jesus. Então nós temos uma missão, amém? De ir para todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e curar os enfermos no nome de Jesus, expelir demônios no nome de Jesus. Então é muito importante esse tema no culto de missões, amém? Porque essa missão foi dada a nós, esse nome foi dado a nós, igreja, amém, queridos? Aleluia! Então Jesus, ele obteve um nome sobre todo nome por herança, por doação e por conquista, amém? Dessas três maneiras que Jesus obteve esse nome, que se dobra joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Então nós vamos ver agora como Jesus obteve esse nome por herança, foi dado a ele por direito, amém, queridos? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 4, amém? Aqui ele vai dizer que Jesus, ele obteve ele herdou um nome mais excelente do que os dos anjos, amém? Então diz assim, você achou o texto? Hebreus 1, 4, diz assim, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou esse mais excelente nome do que eles. Então Jesus, ele herdou um nome sobre todo nome, um nome mais excelente do que qualquer tipo de anjo. Então Jesus, ele obteve o nome por herança, foi dado a ele por direito, amém? E quando é que Jesus, ele herdou esse nome? Jesus herdou esse nome no céu? Não. Jesus não herdou esse nome no céu, porque no céu ele já tinha todas as coisas. Jesus, ele não herdou esse nome quando ele veio na terra, porque Filipenses nos diz que ele se esvaziou. Então, em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, ele diz, tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo na forma de Deus, não se apegou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Então, quando Jesus veio em carne, ele se esvaziou, ou ele se privou das suas forças. Então, Jesus não herdou esse nome no céu, porque ele já possuía todas as coisas, e ele também não herdou esse nome quando ele veio na terra, porque ele se privou das suas forças, ele se esvaziou. Então, quando é que Jesus, ele
herdou esse nome. No versículo 5 vai nos dar uma dica, amém? No versículo diz assim, pois o qual dos anjos disse jamais. E aí ele vai citar Salmos capítulo 2, tu és o meu filho e hoje eu te gerei, ou seja, Salmo 2, amém? Então quando é que Jesus ele obtém um nome sobre todo nome? Quando ele foi gerado, amém? Então Jesus ele obtém um nome sobre todo nome quando ele foi gerado. Mas Jesus não foi gerado pelo ventre de Maria, amém? Porque a Bíblia nos diz, ele nasceu no ventre de Maria, tá? Mas ele não foi gerado ali, amém? Porque João capítulo 1, versículo 1 e versículo 14 diz que no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Ou seja, ele não foi gerado no ventre de Maria, porque ele já existia desde o princípio com o Pai, amém? Então quando ele nasce no ventre de Maria, ele só está entrando nessa terra, nesse mundo, na plenitude dos tempos, como diz Gálatas 4:4, ou seja, no tempo certo ele está entrando nesse mundo. Em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 5 diz, ao entrar no mundo, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me formaste. Ou seja, Maria concedeu um corpo para Jesus entrar no mundo, mas ele já existia desde o princípio com o Pai. Então ele não foi gerado ali, amém? Então quando é, pelo amor de Deus, que ele foi gerado? Só me diga isso, amém, queridos? Em Atos, no capítulo 13, no versículo 33, lá o apóstolo Paulo vai nos dizer, amém? Ele vai citar o Salmo 2 novamente, e vai dizer quando é que ele foi gerado, amém? Atos capítulo 13, versículo, tudo isso está nesse livro, eu não estou ministrando nada de novo, está tudo escrito aqui, ok? Desse mesmo jeito que eu estou passando para você, amém? Atos capítulo 13, versículo 33, diz assim, o qual Deus cumpriu, você achou o texto? Como Deus cumpriu plenamente a nós, seu Filho, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és o meu filho e hoje te gerei, ou seja, tu és o meu filho e hoje te gerei, ele se concretiza quando Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. Então quando é que Jesus ele foi gerado? Ele foi gerado quando ele ressuscitou dentre os mortos. Então quando ele ressuscita dentre os mortos, ele é gerado e ele herda um nome sobre todo o nome, amém? A Bíblia nos diz ainda em Romanos, no capítulo 1, no versículo 4, que ele foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Então ele foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Amém, queridos? Então quando ele ressuscitou dentre os mortos, ele herdou um nome sobre todo nome. Amém, queridos? Sobre todo nome. A Bíblia diz que ele era o Filho unigênito, o Filho único. Amém? Como nós vimos aqui em João, no capítulo 1, versículo 14. Mas a Bíblia também nos diz, em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 18, que ele foi a primícias dentre os mortos. Ou seja, Jesus foi a primícias. E essa palavra primícias significa protótokos, que vem da junção de duas palavras, proto, primeiro, e tocos, nascer, ou seja, primeiro a nascer. Ele foi o primeiro a nascer dentre os mortos. Amém? E nós vemos que quando ele nasce dentre os mortos, a Bíblia nos diz em Romanos, no capítulo 6, no versículo 4,
que no nosso batismo nós fomos batizados com Ele na sua ressurreição. Amém? Mas ele também diz como Jesus ressuscitou dentre os mortos, nós também ressuscitamos em novidade de vida. Ou seja, Jesus, quando ele ressuscitou em novidade de Zoe, da vida eterna, da vida plena, da vida de Deus. Então ele ressuscitou em novidade de Zoe, nós também ressuscitamos com ele em novidade de vida. Amém? Então quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele não ressuscitou da mesma forma, mas ele ressuscitou em novidade de vida de Deus, vida plena, vida completa, vida eterna. Amém? Então quando ele ressuscita com essa vida. Amém, queridos? E por que Jesus ele precisou ser gerado? Porque na cruz do Calvário, ele se fez como a gente. Ele se identificou conosco e nos substituiu. Amém? Ele foi feito pecado por mim e por você. Ele experimentou do pecado, da morte. Por isso que ele experimentou não do seu próprio pecado, ok? Mas dos nossos pecados. Ele experimentou da morte. Abra comigo só a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 2, no versículo 9. Hebreus 2, 9. Hebreus 2, 9. Amém? Deus é bom. Glória a Deus. E o diabo não presta. Hebreus 2, 9. Você chegou no texto? Olha só o que diz aqui em Hebreus 2, 9. Vemos todavia aquele que por um pouco tempo, eita ramassúria, vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus, o quê? Provasse a morte por todo o homem. Ou seja, ele provou, ele sentiu, ele experimentou a morte por todos os homens. Amém? Então ele experimentou, ele sentiu, ele provou da morte. Amém? E quando diz que ele provou da morte, ele não está falando aqui da morte, somente morte física. Porque a morte física, ela é uma consequência da morte espiritual. A morte física acontece porque primeiro vem a morte espiritual. Nós vemos isso quando o Senhor disse, lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 17, quando diz para o homem não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer, certamente ele morreria. Tem um pregador que sempre fala que certamente morreria, ou morrendo morrerás. Ou seja, morte não é extinção, morte é separação. A primeira separação, a primeira morte é a morte espiritual, que é a separação de Deus da gente. Nós somos separados dele. E a morte física é a separação do espírito do homem do seu corpo. Então Deus disse para o homem, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, certamente morrerás, ou morrendo tu morrerás. Vai morrer espiritualmente, e a consequência da morte espiritual é a morte física. E nós vemos em Gênesis no capítulo 3, quando Deus passa na viração do dia, o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, desobedece a Deus, e na viração do dia, Deus pergunta ao homem, aonde você está? Deus não sabia onde o homem estava? Sabia, Deus é onisciente. Deus não estava falando de uma posição física, mas de um posicionamento espiritual. Onde você está que não está mais ligado a mim? Ou seja, o homem havia se separado dele. A morte física só vai acontecer em Gênesis no capítulo 5, no versículo 5. Quando Adão já tinha 930 anos. Amém, queridos? Então nós vemos que a morte física foi uma consequência da morte espiritual. E quando Jesus provou, ele experimentou, ele sentiu a nossa morte, ele provou a morte espiritual e também a morte física. Não foi somente a morte física. Amém? Abra só a sua Bíblia, como nos mostra em Isaías, no capítulo 53. Isaías 53.
Isaías 53, no versículo 6. Amém? Isaías 53, 6. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: todos nós andávamos, o Isaías, ele é conhecido como um profeta messiânico, que profetizava a respeito do Messias que haveria de vir. Então ele está profetizando aqui sobre o Messias, está falando aqui sobre Cristo Jesus, ok? E aí no versículo 6 ele diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ou seja, a iniquidade de todo homem cairia sobre quem? Sobre Jesus. Jesus ia se fazer pecado, iníquo por nós. Amém? E aí, aqui mesmo em Isaías, só que no capítulo 59, Isaías 59, no versículo 2, o que diz aí, na sua Bíblia, na parte A? O que diz? Pode ler alto para mim, por favor. Então está dizendo que, mas a vossas iniquidades é o que fazem o quê? Separação entre vós e o vosso Deus. O que faz separação entre Deus e o homem são as iniquidades. Amém? Ou seja, a separação de Deus é o quê? Morte espiritual, não foi isso que a gente falou? Então ele disse no capítulo 53 de Isaías, que a iniquidade da humanidade, do homem, cairia sobre ele, e o que faz separação entre Deus e o homem é a iniquidade, ou seja, a nossa iniquidade caiu sobre Cristo, e o que faz separação entre Deus e o homem são as nossas iniquidades. Então quando ele atraiu as nossas iniquidades sobre ele, ele se separou do Pai, ele morreu espiritualmente, amém? E nós vemos a concretização disso em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Ele foi feito pecado por nós. E nós vemos naquela cruz do Calvário, ele clamando bem alto: Deus meu, por que tu me abandonaste? Nunca havia chamado Deus de Deus. Ele tinha um relacionamento de intimidade. Eu e o Pai somos um. Eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Era assim que ele se relacionava com Deus. O chamava de Pai. Mas naquele momento que ele atraiu as nossas iniquidades vieram sobre ele, e ele se separou do Pai. Ele diz: Deus meu, por que tu me desamparaste? Ele carregou as nossas iniquidades, ele experimentou os nossos pecados, ele experimentou a morte, amém? Em nosso lugar, amém, queridos? E aí a Bíblia diz que ele vai às regiões inferiores da terra. O apóstolo Pedro, ele citando o profeta Davi, porque ele diz que Davi era profeta, ele diz que a minha alma não ficará no Hades, no inferno, nem o meu corpo receberá corrupção. Ou seja, Jesus, quando ele sai da cruz, ele vai ao Hades, ele vai ao inferno, amém? Mas Deus exerce seu poder e o tira de lá e o coloca à sua direita, acima de principado, de potestade, de domínio, de todo nome que se possa referir nesse século e no século vindouro. Ele herdou o nome sobre todo nome, amém? E botou as capetadas todas embaixo do pé dele. Aleluia, ele herdou o nome sobre todo nome. Então, ele obtém o nome por herança. Amém? Por glória! Por herança, ele herdou um nome quando ele foi gerado. Capítulo 3 do livro O Nome de Jesus. Amém, querido? Aleluia! Jesus também obteve o nome sobre todo nome quando ele recebeu Jesus, ele obteve o nome sobre todo nome por doação. Amém? Eu quero abrir a Bíblia com você em Filipenses no capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Amém, queridos? Filipenses capítulo 2.
Vou ler com você a partir do versículo 9. Amém? Filipenses 2, 9. Capítulo 4 do livro No Nome de Jesus. Amém? Ele diz assim, 2, 9. Amém? Você achou? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu, ou seja, doado, que deu a ele um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Ou seja, ele recebeu o nome por doação. Amém? O nome que está sobre todo nome, que se dobra joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E ele também obteve o nome por conquista. Como é que ele conquistou esse nome? Com uma vida de obediência. Aí no versículo 8 de Filipenses, versículo 8 de Filipenses capítulo 2, diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, uma vida de obediência fez com que ele conquistasse um nome sobre todo nome. Amém? E eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 15. Colossenses 2, 15. Colossenses 2, versículo 15. Amém? Ele diz assim, Colossenses 2, 15. Você achou o texto? Amém. Aleluia. Ele diz assim, e despojando, ou seja, deixando sem arma, deixando sem força, amém? E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs aos desprezos, triunfando sobre ele na cruz. Ou seja, ele conquistou naquela cruz do Calvário, ele despojou todo o principado e potestade, publicamente os expôs aos desprezos, amém? Eu quero ler com você esse mesmo texto na Bíblia de Jerusalém. Diz assim, olha só, no qual ele despojou os principados e as autoridades, expondo-os em espetáculo em face do mundo, levando-os em um cortejo triunfal. É isso que está dizendo aqui, despojando todo o principado e potestade. Isso aqui traz uma figura de um rei vitorioso na sua carruagem real, com a sua coroa de louro, num desfile triunfal, e atrás dele todos os despojos, e o rei vencido, amarrado e nu. É essa a figura, foi isso que ele fez com os principados e potestade. Ele triunfou sobre eles na cruz. Amém? Ele nos deixou sem arma, sem força. Não tem arma forjada no inferno que possa prevalecer contra a sua vida. Porque o Senhor despojou, deixou sem arma, sem força, fez deles um espetáculo público. Amém? Foi isso que o Senhor Jesus, ele fez. Amém? Então Jesus obteve o nome sobre todo nome por herança, por doação e por conquista. Amém? E o que cabe a nós agora? Entendermos o que é autoridade. A gente precisa entender o que é autoridade. Amém, queridos? E nós temos um exemplo de autoridade natural, mas eu já quero adiantar para você o que é autoridade. A autoridade é poder delegado. O que é autoridade? Poder delegado. Autoridade é poder delegado. Nós temos um exemplo de um guarda de trânsito. Amém? Um guarda de trânsito, ele não tem poder físico para ele parar um carro, uma carreta, um caminhão ou um ônibus. Amém? A sua força não está no seu físico, mas ele é forte na autoridade que ele representa, o governo que ele representa. Então, quando ele apita o seu apito, quando ele estende a sua mão, aquele condutor, ele para, porque ele entende a autoridade, o poder que ele representa, o governo que está por trás dele. É a mesma coisa nós não temos poder
físico para vencer os demônios, os principados e a potestade. Nós não temos poder físico para vencer Satanás. Amém? Mas nós somos fortes na autoridade que Deus nos deu. Então, quando nós exercemos uma autoridade sobre esse espírito maligno, sobre o diabo, ele nos obedece, ele nos sujeita a nós, não pela nossa força física, mas ele entende o poder e a autoridade que Deus nos deu. Quem nós representamos? Amém? Por isso precisamos entender a autoridade. Amém? E nós temos em Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 5, falando de um centurião que entendia de autoridade, e porque entendia de autoridade, a sua fé foi potencializada. Jesus elogia a fé dele, porque ele entendia de autoridade. Um centurião é um oficial que tem 100 homens sujeitos a ele. E aí esse centurião, ele estava com um servo em casa, paralítico, sofrendo horrivelmente, e ele pede Jesus para ir curar o seu servo. E aí Jesus diz: eu vou até a sua casa. E ele diz: ei, eu não sou digno que você vá na minha casa. Eu sou homem sujeito à autoridade. Eu tenho pessoas sujeitas a mim. E eu digo a um servo: vai, e ele vai. E digo a outro: vem, e ele vem. Faze isso, e ele faz. E Jesus fica admirado com aquela fé daquele homem, diz: eu não vi em Israel tamanha fé. Olha como esse homem tem de autoridade. Ele diz: eu sou um homem sujeito à autoridade. Eu tenho homem sujeito a mim. E eu digo vai, ele vai, e vem, ele vem. Faz isso, ele faz. Então, se você disser uma palavra, eu tenho autoridade natural, mas você tem autoridade espiritual. Você tem autoridade sobre os enfermos. Você tem autoridade sobre os demônios. Se você disser uma palavra à enfermidade, ela vai ter que sair, como eu digo para um servo meu: vai lá, e ele vai. É isso, minha irmã. Aleluia. Aleluia. A irmã está recebendo. É isso. Glória a Deus. Amém, querido? Aleluia. Um homem que entendia de autoridade. E autoridade é poder delegado. Amém? E Jesus não, o apóstolo Paulo, já estou fazendo o apóstolo Paulo de Jesus, ele ora para a igreja de Éfeso, para ter espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento, para entender a autoridade que foi dada a ela. O apóstolo Paulo ora por eles. Eu quero ler esse texto com você em Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 15. Efésios capítulo 1. Amém? Efésios capítulo 1. Vou ler a partir do versículo 15 com você. Amém? Ele diz assim: por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Versículo 16, você achou? Efésios 1. Não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus e o Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração. E aí ele vai orar por 3 coisas. A primeira, ele vai dizer: para saber de qual a esperança do seu chamado. A primeira coisa que ele ora para a igreja de Éfeso é saber a esperança do chamado dele. Ok? E a segunda coisa que ele ora é qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Ou seja, ora para que eles entendam a sua herança. E a terceira coisa que ele ora é para a igreja entender de Éfeso, no versículo 19, e qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos. Então ele ora para a igreja de Éfeso entender qual é a suprema grandeza do poder para os que creem. Amém? Existe um poder que opera na vida dos crentes. E o que é autoridade? Poder delegado. Então ele ora
para eles entenderem o poder, a autoridade que eles têm. E aí no versículo 20 ele vai dizer: que poder é esse que foi dado aos que creem? E aí no versículo 20 ele vai falar assim: o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar na sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e todo nome que se possa referir nesse século, no presente século, mas também no vindouro, e século, mas também no, pôs todas as coisas embaixo dos seus pés. Então esse é o poder que ele diz para a igreja de Éfeso entender. O poder que opera em nós, a suprema grandeza do seu poder para os que creem, é o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos e colocou todo o principado, toda a potestade, todo o domínio, todo nome que se possa referir nesse século, no século vindouro, debaixo dos pés deles. Amém? Mas aí ele continua a falar no versículo 22, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o que ele faz? O dá à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ou seja, esse poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ele deu à igreja. Ele deu a nós. A autoridade é poder delegado. Então a autoridade que nós temos, o poder que opera sobre nós, é o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Olha só o que diz Efésios capítulo 2, versículo 6. O que está escrito aí? Efésios 2, 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Onde nós estamos? Nós estamos assentados com Jesus nas regiões celestiais. Nós estamos com Jesus assentados nas regiões celestiais. E onde Jesus está sentado? Acima de principado, de potestade, de domínio, de todo nome que se possa referir nesse século e no século vindouro. E aonde você está sentado? Com Ele. Acima de principado, de potestade, de domínio, de todo nome que se possa referir nesse século e no século vindouro. As capetadas todas estão embaixo dos seus pés, porque foi dado a você. Amém? Então é isso que ele está orando para a igreja. E entenda o poder que opera em vocês. E entenda a autoridade que vocês têm. Amém? É isso que ele ora para a igreja de Éfeso. Amém? E quando é dado essa autoridade a nós, vamos ler lá, por favor, em Mateus, no capítulo 28, no versículo 18, 19 e 20. Mateus 28. Amém? Aleluia. Deus é bom e o diabo não presta. Amém? Olha o que ele diz aqui a partir do versículo 18. Você achou? Mateus 28, 18. Ele diz assim: Jesus aproximando, Jesus aqui havia ressuscitado dentre os mortos, ok? Jesus, depois de ressuscitar, aleluia, e obter o nome sobre todo nome por herança, doação e conquista, ok? Ele se aproxima dos discípulos e diz, se aproximando-se, falou dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mas nós vimos em Filipenses no capítulo 2 que diz que ele recebeu o nome sobre todo nome, que se dobra joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Então ele tem um nome que se dobra joelhos no céu, na terra e debaixo da terra. Ele também tem autoridade embaixo da terra, porque Apocalipse capítulo 1, versículo 18, ele diz que ele tem a chave da morte e do Hades, do inferno. Quem tem a chave tem a autoridade. Ele é o único que entrou lá e saiu. Amém?
Satanás não está lá com seu tridente espetando as pessoas, amém? Porque se ele estivesse lá, nosso problema teria sido resolvido, porque lá é a prisão, o lugar dos mortos. Aonde está Satanás então? No lugar que o homem deu autoridade para ele estar, nessa terra, amém? Mas Jesus, ele entrou lá e saiu, por isso ele tem a chave da morte e do inferno. Então ele tem toda a autoridade no céu, na terra e também debaixo da terra, amém? Depois de ele dizer aos discípulos, eu tenho toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, o que ele diz? Ide. O que ele está fazendo aqui? Ele nos está dando uma procuração. Eu tenho toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, e eu dou a vocês. Portanto, ide, fazei discípulo em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então ele diz que ele vai estar conosco todos os dias, até a consumação do século. E como é que ele vai estar conosco todos os dias? Através do nome, amém? Porque o nome tem o mesmo direito, o mesmo poder, a mesma autoridade que a pessoa. O nome é a pessoa, amém? Eu não posso separar o nome da pessoa, nem a pessoa do nome. Então, se nós temos o nome, nós temos a pessoa. Então Jesus diz, eu vou estar com você todos os dias. Como? Através do meu nome, até a consumação do século. Eu estou dando um nome sobre todo nome que se dobra joelho no céu, na terra e debaixo da terra a vocês, amém? Ele diz, eu estou convosco todos os dias até a consumação do século, até o fim do século. Fim do século. Século vem da palavra grega aion, um período específico de tempo. Então ele diz que ele vai nos dar um nome, ele vai estar conosco todos os dias até um fim específico de um período de tempo, amém? E até que fim de período de tempo ele vai estar conosco todos os dias através do nome, até acabar o período que ele deu autoridade para o homem governar sobre a terra. Quando esse período terminar, é a consumação do século. Então, nesse período que Deus delegou autoridade ao homem, ele vai estar conosco todos os dias. Por quê? Porque nesse período que ele deu essa autoridade para o homem fez uma besteira. O homem deu essa autoridade a um outro ser. O homem deu autoridade ao diabo, a Satanás. Nós vemos lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, a Trindade dizendo, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e tenha ele o domínio sobre as aves do céu, os peixes do mar e os répteis da terra. Ou seja, a autoridade foi dada da terra ao homem. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Ou seja, o homem tinha autoridade para governar sobre a terra. Mas Deus disse ao homem algo lá em Gênesis, no capítulo 2, para ele não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comesse, certamente ele morreria. E aí a Bíblia nos diz em Romanos, no capítulo 6, no versículo 16, que aquele que nós obedecemos, nós nos tornamos um servo. E aí nós vemos que o homem não obedece a Deus e obedece à serpente. E passa a ser servo, escravo de Satanás. E toda a autoridade que Deus havia dado ao homem, agora ele entrega a quem? A Satanás. Nós vemos em uma das tentações de Jesus, em Lucas, no capítulo 4, Satanás mostra todos os reinos da terra a Jesus. E ele diz, se você me prostrar e me adorar, eu te dou todo esse reino, porque ele me foi dado, e eu dou a quem eu quiser. Foi dado por quem? Foi dado pelo homem, quando o homem o obedeceu.
E aí, Jesus, ele fala, chamando Satanás de príncipe desse mundo. Lá vem o príncipe desse mundo, ele não tem nada em mim. O apóstolo Paulo, ele diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos não crentes para não ver a luz do evangelho. O apóstolo Paulo chama de quê? Deus desse século. Ou seja, toda a autoridade que Deus havia dado ao homem, agora foi entregue a Satanás. E ele passa a ser o Deus desse século. Amém? Então, até esse século ser consumado, onde Satanás é o Deus desse século, quem vai estar conosco todos os dias? Jesus. Estarei convosco todos os dias, até esse período de tempo que Satanás tem o domínio acabar. E quando é que vai acabar isso? Atos capítulo 1, versículo 16, versículo 6. Atos capítulo 1, versículo 6. Atos 1, 6. Amém? Ele diz assim. Você achou? Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, eu estou errado, estou no 2, perdão. É capítulo 1, Atos capítulo 1, versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? E aí no versículo 7 ele diz, respondeu-lhes: não vos compete conhecer o quê? O tempo ou as épocas que o Pai reservou para pela sua exclusiva autoridade. Então, quando é que o fim, a consumação do século vai terminar, esse período específico de tempo? Quando Jesus reinar sobre a terra com a sua exclusiva autoridade. Quando ele assumir esse reinado, Satanás, que é o príncipe desse mundo e o Deus desse século, ele vai ser preso. E Jesus vai reinar com a sua exclusiva autoridade. Então, enquanto esse tempo não chega, no qual Jesus vai exercer a sua exclusiva autoridade sobre a terra, Satanás ainda é o Deus desse século, o príncipe desse mundo. Mas ele contra nós, ele pode fazer alguma coisa? Não. Porque ele foi contra nós despojado, deixado sem arma. Ei, nós temos o nome de Jesus. Até esse século ser consumado, onde Satanás é o Deus desse século, eu tenho o nome de Jesus, que vai estar comigo todos os dias, até esse século ser consumado. Porque depois que for consumado, eu não preciso mais do nome de Jesus, porque eu não vou estar com nome, eu vou estar com a própria pessoa, reinando e governando com Ele. Amém, queridos? Então nós temos o nome de Jesus que nos foi dado. Amém? E aí Marcos, no capítulo 16, ele diz que em meu nome, ele diz o que tem na nossa procuração. Eu vou ler com você. Marcos capítulo 16, para a gente estar encerrando. Marcos capítulo 16. No versículo 17. Você achou? Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? Isso faz parte, o que está na nossa procuração. Então nós temos esse nome, o nome de Jesus. Satanás é o príncipe desse mundo, ele é o Deus desse século. Mas enquanto esse século não é consumado, Jesus está conosco todos os dias, através do seu nome. O nome que se dobra joelho no céu, na terra e debaixo da terra. No nome que a enfermidade não resiste, os espíritos malignos não resistem. Amém? Tem que se dobrar diante dele. Então esse nome, eu e você, nós recebemos a
procuração, o direito legal de usar o nome de Jesus. Amém? Foi dado a nós, igreja. Amém? Você tem esse poder operando através de você. O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos opera no nome de Jesus que foi dado a nós, igreja. Amém? Nosso poder, nossa força não está no que é físico, mas no governo que nós representamos. Amém? No governo, no nome que foi dado a nós, na autoridade que foi dada a nós. Amém? Quero convidar você a ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Foi dado a nós, igreja, um nome sobre todo nome. Não sei qual é o nome que tem se levantado contra a sua vida hoje. Não sei o nome da enfermidade, não sei o nome da falta, não sei se é medo, não sei se é insegurança, não sei o que está se levantando sobre a sua vida hoje. Mas eu quero dizer para você que tem o poder que opera através de você, do nome de Jesus, que todo nome precisa se prostrar. Se aquilo que está se levantando contra a sua vida tem um nome, e ele está abaixo do nome de Jesus. Depressão, abaixo do nome de Jesus. Medo, abaixo do nome de Jesus. Câncer, abaixo do nome de Jesus. Eu não sei o que está se levantando contra a sua vida, mas eu vou dizer para você que está abaixo do nome de Jesus. Aleluia. E hoje, você se posicionando, esse nome vai ter que se dobrar joelho diante de você. Aleluia. Porque existe um poder que opera através de você. Hoje você vai se levantar com ousadia, cheio da autoridade que foi dado a você. E você vai dar um basta nessa circunstância, nessa situação. No nome de Jesus, você vai declarar que pare de te perturbar o nome que tem se levantado contra você. Amém? E você vai fazer isso nesses poucos minutos quando o Ministério de Música estiver cantando. Você vai se levantar em ousadia e vai declarar o nome de Jesus sobre esse nome que tem se levantado contra você. Chega de perder noite de sono. Essa noite você vai estar com tudo resolvido. Você vai lançar sobre ele toda a sua preocupação, toda a sua ansiedade. Vai crer que o nome de Jesus vai despedaçar esse jugo. E você vai dormir essa noite como você nunca dormiu. Amém? A sono do justo. Amém? Sono do justo. Porque aquele que te prometeu é fiel. Amém? Porque você vai descansar, sabendo que você já orou e já declarou que esse nome vai se prostrar diante de você. Amém? Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.